Direto da redação. Desde ontem, o óleo diesel já está sendo vendido com reajuste de 8,9% nas bombas. O reajuste ele começou a vigorar, na verdade, na quarta-feira, dia 29 de setembro, começou a vigorar ontem, e gera uma insatisfação enorme entre transportadores de carga autônomos. Em comunicado à imprensa, a Petrobras diz que os preços seguem os patamares da cotação internacional do petróleo. Você vai conferir as informações na reportagem de Cariane Costa. O valor do litro do diesel que sai da Petrobras vai de R$ 2,81 para R$ 3,06, ou seja, 25 centavos mais caro por litro. Isso representa um aumento de 8,89%, que já vale a partir desta quarta-feira. Em comunicado à imprensa, a Petrobras justificou que o reajuste do preço do diesel reflete parte da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo e de taxa de câmbio, e que ocorre após 85 dias de estabilidade. O repasse do aumento para as bombas nos postos de gasolina depende agora de outras questões, como as margens de lucro das distribuidoras e revendedoras, misturas de biodiesel e os tributos federal e estadual. Mas Paulo Roberto de Oliveira, caminhoneiro autônomo da cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, já está preocupado. Já está pesado demais, está sobrando muito pouco, né? As despesas estão muito altas e o preço do combustível cada dia subindo. Isso vai se tornando inviável para o autônomo, principalmente para o autônomo trabalhar, para o pequeno trabalhar, porque passa a sobrar muito pouco. Numa viagem que você faz aí, cada dia está sobrando menos. E afeta diretamente em tudo, né? Porque as transportadoras não repassam esse valor. E, sinceramente, vai ficando inviável trabalhar. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do óleo diesel no Brasil é hoje de R$ 4,70 e em alguns estados chega a R$ 6,19. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Para você entender essa lógica de reajuste no preço dos combustíveis, ou não é a lógica, mas entender o mecanismo pelo qual o combustível no Brasil está tão caro, aí vamos aqui destacar o óleo diesel, a gasolina, o etanol e também o gás natural veicular, que o preço também subiu muito, e o botijão de gás de cozinha. Uma boa sugestão para você entender é você fazer a leitura no portal Viu do artigo do economista Aurélio Valporto. O artigo é intitulado "Brasil produz muito petróleo, mas preço da gasolina, diesel e botijão de gás está caro". Então ele explica aqui, exatamente, o Aurélio Valporto é um homem do mercado financeiro, ele explica exatamente por que o Brasil produz tanto petróleo e por que está tão caro. Você sabe quanto é extraído, quanto custa, a que custo o Brasil extrai um barril de petróleo na camada do pré-sal? A $2. Sabe quanto está valendo o barril de petróleo na cotação hoje no mercado internacional? $70. Mas se o Brasil tem tanto petróleo, se joga petróleo na camada do pré-sal, e petróleo a um custo barato no patamar internacional, por que o brasileiro está pagando tão caro pelo óleo diesel, pela gasolina, pelo botijão de gás e pelo gás veicular natural? Por uma razão muito simples. O Brasil está mirando o mercado externo. O Brasil está exportando petróleo. A China é um dos grandes importadores do petróleo brasileiro hoje. Então vamos aqui para a balança comercial ver quais são os produtos que estão liderando a pauta de exportação do Brasil para a China. Vem em primeiro lugar minério de ferro. Em segundo lugar, não é mais a soja, é petróleo. Petróleo. E com a cotação do petróleo no mercado internacional, o Brasil vende petróleo muito mais caro do que
um preço que compensa muito mais para a Petrobras do que vender no mercado interno. Aí o mercado interno vai acompanhando esse patamar, porque quem importa compra o petróleo brasileiro pagando em dólar. Esse é o dilema. E a Petrobras ela é uma empresa mista, ela não é uma empresa 100% do governo. O governo tem um sócio majoritário da Petrobras, mas os investidores da Petrobras são investidores privados, são bancos, e esse pessoal quer lucro. Então a Petrobras ela trabalha hoje não é para o Brasil, não é para o brasileiro. A Petrobras está trabalhando para os investidores, para dar lucro aos seus investidores. Daí porque nós estamos pagando tão caro pelo petróleo. E essa paridade com o mercado internacional, isso é suicida para a economia popular, para a economia interna no Brasil. Isso aqui que o Aurélio Valporto está explicando no artigo dele, no Portal Viu. É um artigo que vale a pena a leitura para você entender por que você está pagando tão caro pelo petróleo no Brasil, e um país que é um dos grandes produtores de petróleo hoje no mundo. O Brasil tem petróleo, tem uma reserva petrolífera que é imensurável na camada de pré-sal. E o brasileiro está pagando caro pelo petróleo. Isso tem um impacto sobre a economia popular, sobre o consumo, sobre o preço dos alimentos. Isso vem igual um efeito dominó e vai penalizando o consumidor brasileiro. Como é que você vai pagar em dólar? Vai comprar petróleo paridade, recebendo em real, e um petróleo que a paridade dele, a cotação dele está baseada em dólar? Isso tem o menor cabimento, isso é um dos maiores absurdos. E é uma herança que nós temos aqui da era do vampiro Temer. Porque foi o Pedro Parente, presidente da Petrobras, na gestão do Michel Temer, que implantou essa paridade maluca e não tira. E Bolsonaro não tira, ninguém tira. E está lá. E está prevalecendo e doendo muito no bolso. Tem muita gente que já trocou o carro pela bicicleta. E quando se pesquisou, prospectou petróleo na camada do pré-sal, todo mundo dizia que era maluquice, que era mentira. Mentira não, é muito petróleo, é uma reserva petrolífera imensa. E o Brasil está extraindo, nadando em petróleo. Aí quando o governo anuncia para você superávit na balança comercial, o governo bate recorde de superávit na balança comercial, hein? Ele está te dizendo, sabe o quê? O Brasil está vendendo um monte de minério de ferro para o exterior, está vendendo um monte de petróleo extraído do Brasil para o exterior, e você vai ter que pagar o petróleo, por essa razão, na paridade do dólar. Você vai ter que pagar o petróleo mais caro. O governo enche as burras do dinheiro com superávit comercial e o seu bolso fica sofrido. Vale a pena a leitura desse artigo do economista Aurélio Valporto, que você confere no portalviu.com.br. Vou aqui novamente repetir o título do artigo, é Brasil produz muito petróleo, mas preço da gasolina, diesel e botijão de gás está caro. Entenda o que leva o brasileiro a pagar tão caro pelos combustíveis, enquanto a Petrobras extrai milhões de barris de petróleo com baixíssimo custo na camada do pré-sal. Vale a pena essa leitura, a leitura desse artigo aqui. O gás natural veicular está ficando inviável. O que tem de motorista de Uber abandonando a atividade porque não consegue pagar o custo, não consegue pagar, não consegue se manter nessa atividade, porque está caro também o gás natural veicular. O Uber, esse aplicativo, expulsou há poucos dias, nós noticiamos aqui, mais de 10 mil motoristas, porque os caras estavam aplicando um golpe. O que eles faziam? Durante a chamada, eles não compareciam ao ponto de partida do passageiro. Eles ficavam circulando nas proximidades, ou ficavam estacionados próximo às imediações, e eles cancelavam a viagem. Por quê?
Porque quem chamou o motorista, ele paga uma taxa em caso de desistência. E o motorista ganhava lá a taxinha de R$ 3,50. Esse é o valor da taxa. Então o Uber constatou o seguinte, que os motoristas estavam aplicando esse golpe e não estavam circulando, estavam fugindo das chamadas e dava como desistência lá do passageiro. Por que fazia isso? R$ 3,50. Teve um que fez, ele deixou de atender, eu não me lembro aqui o número ainda de chamadas, mas foram na ordem de milhares de chamadas em 30 dias. E foi cortado. Mas por que tá driblando? Por que começou a fraude contra o Uber? Porque os motoristas não conseguem hoje. Não estou usando isso como atenuante. Não estou dizendo isso, eu não estou aqui tentando proteger quem é trambiqueiro. Porque tem gente que nasce trambiqueira, já tem o trambique na sua vocação. Quem tem vocação para o trambique é outra coisa. Mas eu tenho quase que, eu vou dizer assim, uma percepção de que muitos motoristas do Uber passaram a apelar para esse tipo de golpe por não conseguir pagar o custo das corridas, de algumas corridas. Porque não consegue. O valor do gás natural. Tá quanto o metro cúbico do gás natural aí, alguém sabe? R$ 3,99. R$ 3,99. O preço do metro cúbico de gás. Você pagava quanto pelo gás natural até o início do ano? Ou até o ano passado, dezembro do ano passado? Isso. R$ 2,79. Agora R$ 3,99. Vai fazendo a conta.